todos. Primeiramente, quero agradecer a Rende por esta oportunidade. E estou aqui hoje representando o nosso presidente da Abras, João Galassi. O meu nome é Márcio Milan. Eu estou como vice-presidente da Abras, Associação Brasileira de Supermercados. Trabalhei por 44 anos no Grupo Pão de Açúcar, grande parte na área comercial. Depois do Pão de Açúcar, eu fui para a Abras. Estou na Abras há 6 anos e esse ano completando aí 50 anos de varejo. Eu acho que a gente que viu aqui muitas coisas falando aí, mercado internacional, falando aí de muitas outras áreas, e a gente vai se concentrar um pouquinho aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas vamos se concentrar também no setor supermercadista. Eu sou professor, já não leciono há muito tempo, fui militar também durante um período da minha vida, e também estudei no seminário, ou seja, completei o ciclo de vida aí, né? Para a gente dar início, aliás, até é importante colocar, eu tenho 30 minutos aí para falar, tenho bastantes slides, mas eu acho que muito mais do que a quantidade de slides, é um estudo que a gente está trazendo aqui, que eu acho que depois isso vai ficar disponível, porque nós tivemos uma mudança muito grande no comportamento do consumidor após a pandemia. E nós tivemos que refazer todas as nossas estratégias, os nossos planejamentos, os nossos levantamentos, e nós temos hoje uma quantidade muito grande de dados para poder dar subsídios para todos os supermercados do país. Então, supermercados hoje nós estamos estruturados, por cada estado tem uma associação estadual, e cada associação estadual ela trabalha com o Estado com relação a assuntos regulatórios. Para a gente dar início aqui, nós estamos falando de um setor que representa 7,5% do PIB, faturou em 2021 611 bilhões, com 92.588 lojas. Um dado importante aqui, relevante, é que nós recebemos diariamente nos supermercados 28 milhões de consumidores. E nós estamos falando também de um outro dado aqui, que cerca de 87,3% de tudo aquilo que é consumido pelas famílias passam pelos supermercados. E aqui eu vou começar a trazer alguns dados, né, para a apresentação. Ela tem 3 momentos. Tem momentos assim de dados, depois a gente vai fazer uma reflexão e depois a gente finaliza aí com algumas informações. Mas é importante a gente olhar todas essas questões econômicas e que tem uma influência em todo o segmento. Aqui nós estamos falando da taxa de desemprego, não sei se eu estou atrapalhando alguém aqui, mas assim, nós estamos falando aqui de uma taxa de desemprego que ela vem num ritmo bastante de queda, uma queda consistente, e isso tem influência em todo o segmento do supermercado, porque eu digo o seguinte, olha, o supermercado ele é o caixa do agronegócio, ou seja, tudo aquilo que é produzido passa pelo supermercado. Então, ele tem uma importância e uma relevância muito grande para a economia. E aqui, nós fazemos um grande monitoramento todos os meses e em todas as ocasiões, para a gente poder dar informações e transparência. O que eu posso colocar também aqui é que o supermercado, a partir da Covid de 2020, ele precisou ser mais transparente com as informações que ele divulgava, né? E aqui eu estou trazendo aqui que até agora nós tivemos aí 323 lojas inauguradas no setor somente esse ano. Aqui só para mostrar aí a taxa do IPCA, que ela começa a descer, eu acho que isso é relevante, e isso vem mostrar logo em seguida aqui, onde nós estamos em termos de consumo. Aqui eu trouxe também a influência, né, que teve aí
aí a importância que teve a política adotada pelo governo com relação aos combustíveis, o que aconteceu com a gasolina, que teve uma baixa aí de 35%, agora retomou um pouco o crescimento, o que aconteceu com o álcool e o que aconteceu aí com o diesel, que teve uma influência menor quando nós falamos em preço. E aí, a grande discussão que estava aí ultimamente, como é que nós estamos com os produtos que nós chamamos aí de cesta básica, esses produtos que são 12 produtos básicos que nós medimos, e esse é um estudo que nós fazemos há mais de 25 anos. Nós temos um estudo onde nós conseguimos medir não só esses 12 itens que nós começamos a fazer uma separação agora, mas também nós medimos os 35 produtos mais consumidos pelos lares brasileiros. Então, aqui a gente verifica que esses produtos eles tiveram um recuo de preço muito importante para o consumo de julho para agosto e de agosto para setembro. E aqui, quando eu faço a medida dos 35 produtos que de largo consumo, que são consumidos aqui pelos lares brasileiros, a gente também já vê um recuo. Eu acho que a gente teve um aumento bastante grande, mas ele teve um recuo já no mês de setembro, e amanhã nós temos uma coletiva de imprensa, ou seja, toda segunda, quinta-feira do mês, nós fazemos uma coletiva de imprensa para divulgar o consumo dos lares. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui na sequência, por quê? Durante muito tempo, durante muitos anos, se media o índice de vendas dos supermercados. E todas as vezes que você divulgava algo que era positivo para a economia, você tinha um reflexo negativo, porque o supermercado está vendendo muito, o supermercado está ganhando muito. E aí nós fizemos uma reflexão interna e fizemos uma reavaliação e passamos a medir o consumo e não mais a venda do supermercado. Isso fez com que nós tivéssemos que refazer todos os nossos dados, todas as nossas projeções para olhar o consumo. E a gente verifica que o consumo ele vem crescente, ele vem positivo. Por quê? Porque o consumo no mundo cresceu. E cresceu por causa dos auxílios emergenciais, dos auxílios que foi adotado no mundo como um todo, né? Então, nós estamos aí com o resultado no mês de agosto e nos últimos 8 meses nós temos um consumo positivo das famílias de 2,67 e o resultado do mês de setembro também está positivo, acima desse número. Nós projetamos inicialmente o crescimento de 2,5% para o ano, quando nós fizemos o planejamento do ano passado. E esse ano nós fizemos um replanejamento, nós estamos projetando de um crescimento de 3 a 3,3 positivo. Isso quer dizer o seguinte, que esse número vai estar muito mais próximo no final do ano de 3,3% do que 3%, né? E o que aconteceu com o consumidor nesse período, de um lado, com uma inflação de 2 dígitos, e de um outro lado, com uma renda menor, mais restrita, e com essas variações que ocorreram em relação ao auxílio emergencial, Auxílio Brasil e assim por diante, que agora, até o final do ano, está estabilizado, que é auxílio gás, Auxílio Brasil, auxílio caminhoneiro e auxílio taxista. Então, ele reduziu o consumo fora do lar, ele diversificou os canais de compra. É importante a gente colocar aqui também que, no início da pandemia, os supermercados foram muito rápidos em adequar para atender o consumidor, que existiam restrições, limitações, ele teve que usar a tecnologia. Na época da pandemia, que foi em 2020, se demorava em torno de 10 a 12 dias para fazer uma entrega pelo e-commerce, e hoje nós temos entrega com 15 minutos, né? Hoje reduziu a ida ao ponto de venda, ele está comprando, indo menos vezes, comprando mais, buscando por embalagens horas menores, horas maiores, optando por produtos marcas próprias, e vou mostrar aqui os estudos que ocorreram e que surpreendeu o varejo como um todo,
a troca de produtos que ocorreram em 2021, né? E aqui, olha, nós hoje temos um volume de informação bastante expressiva e muito atualizada, né? Então, nós vamos divulgar amanhã dados do que aconteceu aí no mês de setembro. Mas aqui, quando eu pego o arroz, o feijão, a bolacha, o açúcar, o leite, o café e o óleo, em 2021, por exemplo, eu precisei de 101 marcas para fazer 80% do consumo. Isto nunca registrado antes. Isso aconteceu com o feijão, com o biscoito, o açúcar. Muitas vezes vocês entram no supermercado, é impossível imaginar essa quantidade de marcas. Mas quando nós mapeamos o Brasil todo, a gente identifica que o consumidor, por uma necessidade, ele foi buscar marcas alternativas com preços menores. E o supermercado foi tão rápido quanto que conseguiu oferecer aí essas alternativas de preço. E aqui a gente verifica também que, de janeiro a agosto deste ano, o consumidor está voltando paulatinamente às marcas que ele consumia anteriormente. Outro dado que eu não trouxe aqui são dados de marcas que estavam lá na 50ª em 2019, em 2020, e essa marca hoje está entre as 10 maiores marcas consumidas aí no país. Eu trouxe aqui alguma cesta de alimentos para a gente entender um pouco como que está esse movimento, e isso é importante para dar esse direcionamento aí para os donos de supermercado. Então, a gente verifica que quando a gente olha toda a cesta de alimentos dentro do supermercado, a gente conseguiu mapear o que é o produto de preço baixo, o que é o produto de preço médio e intermediário e quais são os produtos aí que nós chamamos prêmios, exatamente para medir esse comportamento em 2021 e em 2022. E a gente já verifica que até agosto o consumidor está saindo do preço baixo, passando pelo preço médio e chegando nas marcas prêmios. A gente vai ver algumas categorias aqui com um pouco mais de ênfase. Então, você verifica aqui que, no caso, por exemplo, aí quando você olha só a mercearia, a gente vê uma migração grande já para os produtos de prêmio, ou seja, o consumidor voltando. E, para se ter uma ideia, a diferença entre esses níveis de preço é o preço baixo, em média, os produtos de preço baixo, em média, são de 20% a 25% abaixo do preço médio. E o preço médio é, em média, 20% abaixo dos produtos premium. E aqui na cesta de commodities, que é normalmente onde o consumidor ele procura não errar, até porque se ele errar ele não tem como corrigir, a gente vê essa mudança de preço baixo para o preço médio e o preço prêmio ainda está um pouco mais adiante. Olha o que aconteceu com a área de limpeza, né? Você vê que os prêmios saem de 41% para 48% de participação nos 8 primeiros meses. Isso mostra que o consumidor ele está voltando a consumir aquilo que ele consumia antes. A mesma coisa a área de beleza, também houve esse movimento. E agora, a grande questão que se discutia era o seguinte, olha, como que está o consumo de proteínas da população brasileira? Porque se falava muito, pô, a carne, o preço está alto, caiu a carne, mas caiu a carne, o que aconteceu? E aí a gente fez um mapeamento grande, exatamente para ver o que aconteceu com a queda expressiva no bovino e o que aconteceu com o suíno, com o frango, com o peixe, que basicamente esteve estável, e com os ovos. Então, caiu o bovino, caiu. Aumentou o suíno, aumentou o frango e aumentou ovos. Essa foi a primeira análise que nós fizemos. Na segunda análise, a gente verifica o seguinte, pô, mas quando eu somo todas as proteínas, incluindo o bovino, a população consumiu mais ou consumiu menos proteína? A população consumiu mais proteína. Então, dado positivo. Mais proteínas. E aí nós terminamos um outro estudo agora, que nós pegamos o arroz e o feijão. Vamos ver como que foi o comportamento também do arroz e feijão. E a gente identificou que quando eu somo o arroz e o feijão, também houve um crescimento mais de 3% quando eu comparo com 2019. Se fala muito em desperdício, a gente vai dar uma passada daqui a pouco sobre isso,
Fala-se muito em fome, mas são dados que nós estamos atentos. Primeiro que é isso daqui, houve aumento no consumo de proteínas e houve também aumento de consumo nos carboidratos, ou seja, nós não perdemos qualidade ou quantidade. Fizemos um mapeamento agora, no mês de agosto, na carne suína, e nos surpreendeu. A carne suína, nos 6, 7 primeiros meses, já passou de 16 quilos per capita. A gente não conseguiu medir as outras proteínas, mas a notícia é boa. Essa aqui eu vou pular, depois eu volto, que eu queria entrar agora num ponto de uma grande preocupação, que são os desperdícios, né? Se fala muito, de um lado, da fome, e do outro lado fala do desperdício. E nós buscamos um mapa aqui e nós identificamos que, na América Latina, é onde se concentra o menor desperdício quando você olha o desperdício no mundo como um todo. Então, essa é a primeira notícia boa, que a gente está numa situação melhor, né? 17%. Quando nós olhamos só a América Latina, aonde a gente identifica os desperdícios estão aonde? Puta, o desperdício está no setor produtivo, o desperdício está no consumidor, e um mapa que nós temos, e que devemos estar publicando isso no início do próximo ano, é que hoje o consumidor ele compra mais do que ele consome. Cerca de quase 30% da perda do desperdício está na casa do consumidor. Quando você soma a casa do consumidor mais o setor produtivo, você chega a quase 60%. Ou seja, o setor supermercadista do Brasil é um setor altamente competitivo quando nós falamos aí de desperdício. E eu trouxe aqui um estudo que, de tudo aquilo que o supermercado compra e tudo aquilo que o supermercado vende, e aí é uma natureza comercial de compra e venda, 98,13% é de eficiência operacional. Ou seja, mas tem 1,87% de ineficiência operacional. É verdade, mas é um setor altamente competitivo, não só competitivo, mas eficiente. Para que a gente pudesse chegar nesses dados, olha a engenharia que nós tivemos que fazer para buscar e mapear toda a ineficiência do setor supermercadista no Brasil. Então, nós criamos aqui, e através dos estudos, foram levantamentos mais de 17 anos que a gente buscou essas informações, e nós pegamos 3 grandes, vamos dizer assim, oportunidades de melhorar a eficiência. O primeiro, o que nós chamamos de quebra operacional, depois de desvio operacional e os administrativos. Eu vou começar aqui pelo mais fácil. Administrativos são erros de inventário, erros de cadastro, que muitas vezes, ao longo do tempo, eles se corrigem. Agora, quando nós vamos para o desvio operacional, que nós chamamos de desvio operacional, aqui é o famoso furto. É aquilo que acontece de furto dentro do supermercado. E os últimos anos é impressionante o volume de furto que ocorre dentro do supermercado. E a gente consegue mapear isso daqui, o que é o furto interno dos próprios funcionários, o furto externo, que são dos clientes, e os furtos das indústrias que também participam aí desse bolo. A gente consegue mapear através da tecnologia, e a gente vem... E aí, cada alavanca dessa tem uma ação para que a gente possa melhorar a eficiência. E depois a questão mais específica, que são a quebra operacional, que aqui nós estamos falando aqui de um dos itens que é o grande desperdício hoje do supermercado, que são os produtos que vencem dentro do supermercado antes que sejam comercializados, e esses produtos eles precisam ser descartados, e esses produtos são jogados fora, e é exatamente aí onde tem um desperdício. Então, a gente consegue, através desse mapa aqui, identificar todas as oportunidades para que a gente possa trabalhar. E aí, uma outra pauta
que nós sentimos a necessidade da gente trabalhar foi a questão da cadeia. Nós estamos no final do elo da cadeia e existem vários outros elos da cadeia até o produto chegar no supermercado e até o produto chegar à mesa do consumidor. Aí nós nos reunimos com 14 associações ou entidades que representam a cadeia produtiva no Brasil. Falou, bom, vamos nos organizar, vamos nos unir e buscar soluções para a cadeia como um todo, porque durante muitos anos se discutiu muito numa relação comercial, o que se discute muito é a questão preço. E muitas vezes o preço ele acaba focando e desviando a atenção para outros negócios. Então, eu vou mostrar aqui depois as entidades que fazem parte, nós sentamos e discutimos questões que pudessem nos unir para buscar um desempenho melhor na cadeia produtiva. Então, nós encontramos aqui, puxa, nós precisamos ter uma redução de custo. A cadeia precisa reduzir o custo. A cadeia precisa trabalhar o consumo consciente. A cadeia precisa trabalhar a redução do desperdício. A cadeia precisa trabalhar o combate à fome e também a gente precisa difundir os conceitos de ESG. Aí montamos esse grupo, depois de um certo tempo, definimos esses 5 itens e passamos a trabalhar esses itens. 2 semanas atrás, a gente fez uma reunião para fazer um ponto de situação. E aqui, então, estão as entidades e as pessoas, porque nós acreditamos que, através das pessoas, a gente vai conseguir um resultado melhor, não só do envolvimento, mas também do comprometimento de cada um. Então, nós temos as entidades, as pessoas que fazem parte de cada tema como esse, que é o caso, por exemplo, da redução de custos. Vou dar aqui apenas um exemplo, vamos trabalhar aqui muito a questão da reforma tributária agora, já vinha no passado, ela vai dar uma recuada, e aqui a gente, então, elencou qual é o plano de ação para cada grupo de trabalho desse. E, periodicamente, nós nos reunimos e fazemos um balanço daquilo que nós conseguimos avançar e daquilo que nós ainda estamos bem defasados, né? Por exemplo, redução de desperdício. Nós temos aqui, quem lidera esse grupo é a BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentação, que faz toda essa coordenação, essa liderança. E aí eu verifico aqui quais são os itens, os pontos que nós devemos abordar com relação à pauta para reduzir o desperdício, né? Então, uma das coisas que nós temos aqui, além de questões regulatórias, nós temos uma grande insegurança aqui, que hoje esse assunto poderia estar muito mais resolvido, que é a segurança de quem doa, a segurança de quem recebe e a segurança do usuário. Hoje, não existe legislações que dá segurança para qualquer um. Outro ponto que é importante aqui, que a gente mapeou, é que muitas vezes o supermercado ele prefere jogar fora do que doar. Por quê? Porque ele tem um limite que ele pode abater do imposto de renda. A partir daquele valor, se ele continuar doando, ele paga imposto sobre aquilo. Então, são questões que nós mapeamos e nós estamos discutindo. O consumo consciente aqui, a questão aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem todo aqui uma agenda onde cada área, cada pessoa, cada responsável, ele precisa entregar, no final de um ciclo, os seus resultados. Eu acho que isso aqui é uma grande iniciativa que até então não existia, cada um isoladamente fazendo o seu trabalho e muitas vezes você não tinha aí uma conexão, né? Então, o consumo consciente. E aqui que eu queria me ater um pouco mais, que é o combate à fome através da conectar o mapa da fome e o mapa do desperdício. Então, hoje, nós temos mapeados no setor do supermercado tudo aquilo que nós desperdiçamos com relação ao prazo de validade. Hoje,
vocês terem uma ideia de tudo que é desperdiçado dentro do supermercado, ou de toda a perda do supermercado, 1/3 é de produto que vence na gôndola. E esses produtos são descartados, jogados fora, vai para o meio ambiente e acaba tendo todas essas questões. E aí, e vou dar aqui um exemplo fácil para que a gente possa entender um pouco melhor, mas imagine o seguinte, amanhã é dia 9, né? Tem um biscoito que vence amanhã. Hoje, às 23h59, o biscoito está bom. 2 minutos depois, esse biscoito tem que ser jogado fora. Então, um produto, em função dessa legislação, um produto que ele não está impróprio para consumo, ele não ficou de um dia para o outro impróprio para consumo, ele pode até, depois de um tempo, perder um pouco a crocância, mas ele não faz mal. Então, nós estamos discutindo com a Anvisa, estamos discutindo com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Economia, exatamente uma política que nós, para trabalhar que um produto é melhor consumir aquela data. E isso aconteceu, a gente vai ver daqui a pouco, aconteceu no Reino Unido, que eles estão liberando a data de validade, estão tirando a data de validade e colocando a data que é melhor consumir até aquela data, né? Outro ponto aqui que nós estamos trabalhando é o conhecimento, né? Acho que conhecimento do ESG, uma pauta hoje que exige não só das empresas, mas exige também atitudes de todos com relação ao meio ambiente, com relação à parte social, com relação à parte governamental, à governança e também ao meio ambiente. Então, nós estamos fazendo, e começando aí pelo supermercado, um grande trabalho de conscientização do que é o ESG. Nós lançamos agora, no mês de setembro, na nossa convenção, o primeiro guia de ESG válido para o supermercado e também lançamos e fizemos uma pesquisa muito interessante com todo o setor do supermercado, qual é o nível de conhecimento que cada empresa tinha ou tem sobre o ESG, classificado por tamanho de empresa, por região, empresas grandes, médias e grandes, e assim por diante, né? E aqui, então, está todo o trabalho aí que nós estamos fazendo. Como é que nós estamos aqui em plano de ação para os próximos meses aí com relação a essa agenda, a essa pauta de união entre os elos de ligação? Eu só queria que alguém me dissesse o meu tempo. Eu tenho quanto tempo? Eu já estourei? Quem está monitorando? Não, então, já estourei? Então, deixa eu terminar aqui, peraí. Mas aqui, então, tem toda uma agenda que nós estamos aqui avançando, onde tem início, meio e fim. O maratonista aqui deu uma bobeada, escapou o tempo aqui. Mas eu queria falar um pouquinho aqui da questão onde nós estamos hoje, o que nós estamos chamando de Best Before. E aí eu finalizo na sequência. E é algo que vai passar por um processo grande de comunicação, e nós estamos numa pauta com a Rede Globo, no sentido de criar uma comunicação para a população, porque a gente acha que isso aqui é muito mais comunicação. Tivemos uma discussão longa com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para nos ajudar nessa pauta. Existem restrições, mas eu queria trazer aqui exatamente aquilo que eu comentei com vocês, que foi a medida que está sendo tomada no Reino Unido, tirando a data de validade e colocando melhor consumir até, né? E que é um trabalho que foi feito aí de outubro a março, junto com a Anvisa, para a gente criar um manual que traz segurança para o doador e traz segurança para quem recebe, para o usuário. Então, era isso que eu queria trazer aqui hoje e agradecer a oportunidade de compartilhar em um setor da economia que é o supermercado, velho.